sensivelmente 15 minutos após a conferência, quando vou para o balneário. 10, 15 minutos depois o Presidente manda-me chamar e estamos numa conversa muito franca, muito tranquila, foi muito rápido. Eu tinha apenas disse-lhe, tinha 3 condições, a primeira era aquela sobre o meu contrato, a segunda que até àquela data só queria receber até àquela data, que ele respeitasse o contrato dos meus adjuntos e que eu no dia seguinte fosse-me despedir dos jogadores. É talvez o momento mais difícil por uma razão, porque nós, desde o Mundial de Clubes até esse dia, perder tempo não é bem o termo, mas gastámos muita energia em escolher este plantel. Por isso é que eu digo que acredito muito no plantel que escolhemos e não tenho dúvida nenhuma que a qualidade individual está lá. E depois nem ter a oportunidade e lá está, e o tempo de poder trabalhar com alguns deles. Sudakov praticamente não treinou comigo e fez um jogo e já se viu a importância que ele pode vir a ter e o papel no Benfica. O Dodi era o ala que nós precisávamos e viu-se recentemente aquilo que ele pode trazer no Benfica, principalmente em situações de 1 contra 1 no corredor. Enfim, deixando-nos o amargo de boca. A confidencialidade não o impede de ser livre e de dizer o que quer, porque fez questão de deixar claro que queria ser um homem livre, queria receber até aquele dia, desejava o bem do Benfica e a seguir é a sua vida. Sim, olha, houve realmente, desde o momento em que eu falei com o Presidente até novamente em que falei com o Presidente, que foi no dia em que confirmámos a rescisão, muitas conversas paralelas. Aquilo que eu queria era ter a liberdade de poder contar a minha história aqui, sem mágoas, e também ter a liberdade não apenas das pessoas que estão neste momento à frente do Benfica, mas numa eventualidade no dia da manhã, não querer ver repetido aquilo que se passou há 5 anos atrás. Um ou outro ataque, quer pessoal, quer profissional, que eu não achei justo, e hoje tenho essa liberdade para me poder defender. O Presidente Rui Costa sabe disso, o Diretor Mário Branco sabe disso. Acho que cometemos um erro metodológico, que foi iniciar esse segundo ciclo com o jogo com Santa Clara na sexta-feira. Pediu o adiamento desse jogo? Sim, falámos com quem direito para tentar adiar o jogo. Isto porque nós não podíamos começar aquele ciclo cansados. E cansados de quê? Cansados de jogadores estarem a jogar segunda e terça-feira, regressar e ter apenas um dia para preparar o jogo. Nenhum treinador do mundo gosta de ter apenas um dia, ou seja, jogadores a viajar na quarta-feira para se concentrar todos na quinta-feira. Ninguém gosta de ter, para jogar na sexta-feira, ninguém gosta de preparar um jogo nessas circunstâncias, e nós muito menos, sem ter a pré-época e também pelo facto dos jogadores estarem a chegar, o Sudakov e o Lukebaikio, nesse momento praticamente não tinham treinado e não tinham conhecido a equipa. Mas isso não retira, e eu disse na altura, e não tenho problema nenhum em assumir a nossa responsabilidade, que nós devíamos ter vencido aquele jogo. Mas porquê que não foi feito tudo para adiar esse jogo? Isso não lhe posso dizer. Aquilo que eu lhe posso dizer é as indicações que eu dou e tentar explicar... Qual foi a justificação que lhe deram para não adiar o jogo? Que era difícil alterar. Aquilo que eu lhe posso dizer depois é que há o empate com o Santa Clara, e depois iniciamos o jogo da Liga dos Campeões da melhor maneira. Quando eu olho para trás e vejo a forma como nós iniciamos o jogo, aos 15 minutos já vencíamos por 2-0, e agora hoje eu posso dizer de uma forma muito tranquila, não compreendo, enquanto treinador, que é o primeiro ataque do nosso adversário por volta dos 20, 25 minutos, uma bola que sai por cima da trave, a equipa seja assobiada da forma como... Eu brinquei com o Álvaro, e até falámos recentemente sobre isso, há 2 dias atrás falei com o Álvaro, porque eu brincava com ele e disse assim, pá, nem eu, se calhar nem ele, imaginávamos que ele no ano pudesse fazer a evolução que fez, e quando ele se veio despedir de mim, eu brinquei com ele e disse-lhe,
tu pensas que vais jogar no Real Madrid a defesa esquerda, mas tu vais ser central, como eu via, porque acompanhei também muito acompanho muito a carreira do Grimaldi e via que eles jogavam com linha 13 e que o central da esquerda, se a ideia do treinador fosse manter esse sistema no Real Madrid, que o Álvaro podia ser esse central da esquerda, como fez várias vezes connosco. E ele dizia que não, e agora nós ficámos a saber que ele fez um jogo a central e realmente fez uma grande prestação, e ele teve o cuidado de me mandar uma mensagem agora na saída quando saí do Benfica. Eu tive a curiosidade não, depois falei com ele, liguei-lhe e disse, eu não te disse, eu tinha razão, tu ias jogar de central. Mas ele disse logo, não, mas é só uma vez, que eu sou lateral esquerdo. Como é que foi gerir essa situação também no Mundial de Clubes com ele? Um jogador jovem, a questão do Real Madrid, a querer confirmar a contratação, a não conseguir. Como é que conseguiram, quer o Bruno, quer o Álvaro Carreiras, também gerir isso? É sempre tentar sempre com a maior tranquilidade possível, e eu fazia um pouco... estava no meio das duas forças, presidente e bem, e transigente a defender os interesses do Benfica, e o Álvaro, e eu melhor que ninguém percebi o Álvaro, porque é um regresso a casa, e ele tinha esse sonho. Acredito, porque o Álvaro é um miúdo fantástico. O Álvaro abdicou de muitas coisas, uma delas de ir ao campeonato, ou do mundo ou da Europa, pela seleção espanhola, que curiosamente até venceu o torneio, para se concentrar no Benfica, e admito que não houvesse proposta do Real Madrid, que ele hoje era jogador do Benfica. Foi gerir um bocadinho as emoções, até que depois chegou a proposta concreta, que foi a quantia que foi, e com também o Obrador na proposta. Eu não conhecia o Obrador, analisei o Obrador, acho que é um jogador com enorme qualidade. Ele próprio já admitiu publicamente aquilo que é o caminho que ele tem que percorrer, de jogar na segunda Liga Espanhola, pode poder ser uma solução no Benfica, e isso foi muito bem identificado. Curiosamente, e tenho isso como garantia, porque são duas pessoas com enorme experiência, quer o presidente Rui Costa, quer como o nosso diretor desportivo Rui Pedro Brás, diziam que o Obrador ao dia de hoje apresentava-se melhor do que aquilo que foi o Álvaro quando chegou ao Benfica. Por isso agora é trabalhar e fazer o jogador crescer, fazer o jogador evoluir, porque apresenta ser um jogador de enorme qualidade, um miúdo com uma humildade tremenda. Se calhar foi o jogador que mais falámos em conferências de imprensa enquanto esteve agora nesta passagem no Benfica. E agora, quando sai, volta outra vez a falar-se do Prestiani. Surgiu a informação que o Bruno tinha vetado a ida do Prestiani ao Mundial e que o Mourinho autorizou a que ele fosse ao Mundial. Pode-me contar o que é que aconteceu? Nós não vetámos a ida do Prestiani à seleção. Nós tínhamos até uma data limite para tomar essa decisão. E essa data limite ainda não tinha chegado, e chegou agora, e o Mister José Mourinho tomou a decisão, aquela que melhor entendeu. Por isso, nós tínhamos a janela de mercado aberta, os jogadores a chegar ou não, a saída do Artur, a chegada do Dodi lesionado, e fomos utilizando o Prestiani de uma forma mais regular do que aquela que o fizemos na época anterior. Mais espaço para ser convocado, mais espaço de utilização. Por isso, o mais importante é a forma como nós olhamos para ele, perceber quais são os pontos em que ele podia crescer, ajudar ao máximo. Acreditamos muito na qualidade do jogador, acredito muito que o Mister José Mourinho, com a experiência que tem, vai olhar para ele com o mesmo cuidado e que o possa potenciar de forma a tirar o maior rendimento dele, e a decisão foi sempre empurrada até a um limite de se tomar a decisão, de ele continuar
durante este mês e meio, com a equipa, ou eventualmente também, porque é um momento muito importante para a carreira de jogador, poder ir representar a sua seleção. Diretamente com o Bruma? Nada. É mais um episódio, é uma gota d'água dentro do Seixal e é chover torrencialmente lá fora. Há um momento, que é o momento que nós finalizamos o mercado, no mercado de janeiro, em que aquelas contratações ajudam-nos a ter um plantel com maior opção. E isso permitiu-nos, por exemplo, de sair de jogo de Liga dos Campeões, aquilo que nós não tínhamos anteriormente, em que saltámos do jogo do Barcelona para o jogo de Casa Pia e poucas opções, e depois aquilo que aconteceu posteriormente, por exemplo, entre os jogos do Mónaco e do Barcelona, e jogar, por exemplo, com o Santa Clara, onde fazemos 6, 7 alterações. E de uma forma muito natural, é um jogo que decidimos não entrar com o Bruma, salvo erro depois do Bruma ter feito o gol no Santa Clara. No dia seguinte, porque nós já tínhamos indicações que ele também estava doente, no dia seguinte nós nos cruzamos e falamos quase assim a andar. E aquele diz, ainda estou muito doente, e eu parei e disse, pá, calma, vamos falar aqui frente a frente. E ele diz-me, mister, não consigo treinar, ainda estou doente. E eu, então, senta-te ali e assim está aquilo que eu tenho para dizer. Era um espaço, eu reunia sempre com os jogadores em 2 espaços diferentes, ou perto da zona onde nós temos as bicicletas para pré-ativação, ou na sala de reunião. E ali foi nesse espaço. Foi uma conversa em que nos cruzámos de corredor e, passado horas, está cá fora, como que o Bruma virou as costas ao treinador no treino. E foi assim a história. Houve um nome muito falado e que depois acabou por não ser contratado, que foi o João Félix. Como é que realmente soube e como é que percebeu que não ia ter o João Félix na sua equipe? Não sei se o João foi o nome mais falado. É porque o nome, se calhar, mais falado foi o nosso primeiro nome que falámos no Campeonato do Mundo, que foi o Musa, do Feyenoord, e foi claro, com a saída do Di Maria, nós identificámos muito o Musa e, curiosamente, o Musa fez várias publicações quase no sentido de vir. Mas o Feyenoord impôs condições e, inclusive, renovou o contrato com o jogador e foi impossível nós chegarmos lá. Mas, curiosamente, depois, com todo o mercado que fomos fazendo, nós ainda fomos a tempo de identificar também um jogador de enorme qualidade e que permite ao Benfica poder jogar à direita que à esquerda, que é o Dodi. Acho que foi também uma contratação muito acertada. Sobre o João, aproveito também para dizer, porque o Ivanovic nunca era uma opção de segundo plano, e a nossa ideia era contar com 3 homens, 3, 4, que eu considerei sempre o Henrique Araújo para ser esses 4 homens da frente para jogarem nessas 2 posições. Henrique Araújo, Pavlidis, Ivanovic e o João. Eu começo a acreditar que o João pode vir a partir do momento em que ele, curiosamente, ele está a chegar a Portugal e eu estou a partir de férias, estava no aeroporto quando recebo as declarações dele, falei com ele e disse-lhe, tu disseste isto publicamente, isto é um abrir de portas em que as coisas agora podem se encontrar. É a minha vontade. Ok, então eu vou falar com o Presidente e vamos fazer com que a tua vontade aconteça, porque é também a vontade de todos nós. Mas depois, claro, há um clube, que é o Chelsea, que pagou o que pagou pelo João e foi sempre intransigente naquilo que seriam os valores a pagar e que seria muito difícil o Benfica chegar, e quando soubemos, procurámos encontrar uma solução e o João já tinha uma solução praticamente também fechada. Por isso, o Benfica fez o possível e aqui a bem da verdade e quase o impossível para voltar
a trazer um jogador formado em casa para casa. O João mostrou uma vontade enorme de voltar a jogar e também percebeu toda a equipa que eu estava a tentar montar, e ele podia ser uma peça muito importante, mas as exigências que o Chelsea a toda hora, as exigências do Chelsea eram difíceis e quase impossíveis para um clube. Não gerir... Como é que foi gerir okay. Renato Sanches? Como é que foi perceber que o corpo não dá para aquilo que a cabeça quer? Para nós era uma pequena martelada, mas imagino que para o Renato fosse uma grande martelada. E só um jogador com a capacidade e a resistência do Renato é que pode fazer aquilo que eu vi o Renato fazer. E essa é a designação realmente de um campeão, e toda a gente, e é um bom exemplo por isso, que é a cada momento negativo dar a volta por cima, e realmente é muito, pelo menos a nossa frustração, porque o Renato tem um passado comigo, ele foi meu jogador no Swansea, foi jogador no Benfica, mas com o Luís tem um passado de iniciados juvenis. Ele foi lançado no Benfica com o Rio Vitória, e aquilo perspectivava-se uma carreira muito bonita, mas infelizmente estas lesões o têm prejudicado imenso, e estar a assistir e saber o jogador que ele é, o potencial que ele tem e aquilo que ele podia ajudar a equipa, e constantemente 3, 4, 5 jogos ter sempre uma recaída, é realmente uma frustração enorme para nós. O que é mais importante? Eu acho que o Renato deixou-nos uma memória muito boa daquilo que ele podia fazer se as lesões não complicassem. Foi aquele jogo que ele fez no Mundial de Clubes contra o Bayern.